1 Timóteo 1,15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E que palavra é? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. São palavras de Paulo para Timóteo. O que é um pecador? O que é a malignidade do pecado? Como podemos reverter esse quadro tão difícil em nossa vida? Quase todas as pessoas, mesmo aquelas que não são consideradas ou denominadas cristãs, conhecem o hino Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, ou Incrível Graça, conforme John Owen denominou. Essa canção é escrita por John Newton, que foi um traficante de escravos, capitão de um navio negreiro e oficial da alfândega, que depois da sua conversão foi estudar teologia, se tornou pastor. E é curioso que mesmo pastoreando, ele se lembrava dos horríveis tempos de traficante de escravo. Perto de sua morte, John Newton disse: minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. O apóstolo Paulo, mesmo depois de sua conversão, tinha consciência de quem ele tinha sido, tanto que no fim de sua vida ele afirma que havia sido blasfemo, perseguidor de Cristo e arrogante. Tanto Newton quanto o apóstolo Paulo tinham consciência de que eram grandes pecadores e, ao mesmo tempo, de que tinham um grande Salvador. Possivelmente, a maioria dos cristãos não se identifica com esses dois grandes homens no que se refere à gravidade dos seus pecados antes da conversão, pois, possivelmente, não cometeram os mesmos tipos de pecado. Por outro lado, mesmo não tendo assassinado alguém ou participado do tráfico de escravos, todos nós, antes da conversão, mentimos, fofocamos, fomos impacientes, guardamos ressentimentos, fomos egoístas, não confiamos em Deus, fomos idólatras e caímos no pecado do materialismo. Só para citar alguns. Sendo assim, todos podemos dizer como John Newton: sou um grande pecador, mas eu tenho um grande Salvador. Essa é a nossa única esperança, a única cura para os nossos pecados. É importante observar que o tempo do verbo usado por Newton e por Paulo está no presente. Nenhum dos dois disse fui, mas disse sou pecador. Certamente, ambos, depois de serem convertidos a Cristo, experimentaram um desenvolvimento do caráter de Cristo neles mesmos. Entretanto, ao mesmo tempo, esse processo de santificação nos deixa mais conscientes de nossos pecados. Nesse contexto, há uma frase de C.S. Lewis que reflete bem essa realidade. Abre aspas: quando um homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal que ainda existe em si. Quando o homem se torna pior, percebe cada vez menos a sua própria maldade. Fecha aspas. Quem nós somos nessa frase de C.S. Lewis? A cura para os nossos pecados, sejam intocáveis, é o Evangelho em sua total abrangência. O Evangelho é uma mensagem, uma expressão da obra completa da vida, morte e ressurreição de Cristo por nós e de sua atuação em nós hoje por intermédio do Espírito Santo. A obra de Cristo por nós e em nós nos livra tanto do castigo do pecado quanto do seu poder reinante em nossas vidas. Entretanto, muitas pessoas não percebem a importância fundamental do Evangelho em nossa luta contra o pecado. Por que devemos examinar o Evangelho, então? Primeiro, o Evangelho é só para pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Por outro lado, mesmo depois de salvos em Jesus, precisamos do Evangelho, pois infelizmente ainda pecamos.
Paulo ensina a Timóteo que a Escritura é útil para a repreensão, para a correção, ou seja, ainda pecamos e precisamos ser repreendidos e corrigidos por ela. Em segundo lugar, os evangelhos não só nos preparam para encarar o pecado, mas também nos deixa livres para encará-lo. Enfrentar o pecado sem o evangelho só vai gerar culpa. Nós nos sentimos culpados, pois somos culpados. Por outro lado, à medida que entendo em meu íntimo a verdade do perdão de Deus em Cristo, eu fico livre para enfrentar o pecado de modo honesto, humilde e sem culpa. O evangelho também me motiva e me fortalece a lutar contra o pecado. Mais do que enfrentar, o evangelho nos dá forças para lutar e mortificar a carne. Todavia, como alguém disse, o único pecado contra o qual podemos lutar com sucesso é o pecado perdoado. Só podemos começar a lidar com a atividade do pecado em nossas vidas depois de termos lidado com sua culpa. Isso só é possível quando temos certeza de que Deus em Cristo nos perdoou e já tratou com a nossa culpa. Você compreende agora que sem o evangelho não existe perdão, nem resolução do problema do pecado ou da culpa. É preciso entender que sem o evangelho, o angustiante, sufocante e paralisante problema da culpa por causa do pecado não pode ser vencido. Você percebe que sem o evangelho, você nunca conseguirá encarar, lutar e vencer o pecado que ainda reside em você? A questão é, você conhece o evangelho? Como aplicá-lo às lutas diárias que nós temos contra o pecado? Queridos, nós precisamos encarar essa batalha. Lutemos todos os dias na força que vem de Deus e que Ele seja conosco. Na luta contra o pecado, em Deus, nós seremos vitoriosos. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.